7 de novembro de 2022, 137ª sessão ordinária do segundo período legislativo da segunda sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Jordaça Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires de Oliveira, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barro, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 136ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de outubro de 2022. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro-a aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Projeto de Lei 58, 7 de novembro de 2022. Emenda. Altera a tabela da Lei número 274, 19 de fevereiro de 2004, que altera o anexo dispositivo da Lei 263, de 20 de janeiro de 2004, e determina outras providências. Indicação 325 de 2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa colenda da Casa, das prerrogativas que lhe cabe, indica, excelentíssimo senhor prefeito, com os serviços públicos do Departamento de Transporte, que seja promovido a demarcação de uma faixa de pedestre na Avenida Newton Pena Botelho, próximo ao número 546, no bairro São Jorge. Justificativa. Não obstante a sua importância, o local carece de sinalização de alguns trechos especial em frente ao número 546, como forma de garantir adequado tráfego de veículos e travessia do pedestre segura. Assim, torna-se indispensável sob a mencionada indicação a fim de melhorar o risco de acidentes à população. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 326 de 2022. Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora com assento nessa colenda da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica, excelentíssimo senhor prefeito, juntamente Secretaria Municipal de Serviço Público e Departamento de Transporte e Trânsito, que promova a demarcação de uma faixa de pedestre na Rua Justino Ribeiro, próximo ao número 219, no bairro Centro. Justificativa. Assim sendo, não obstante a importância da via local, ainda carece da sinalização em outros trechos, em especial em frente à Prefeitura do número 219, como forma de garantir adequado tráfego, veículos, travessia de pedestre. Portanto, torna indispensável a instalação de uma faixa de pedestre na localidade mencionada, a fim de minorar os riscos de acidentes da população. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022, Carina Valim Pires de Oliveira, vereadora. Indicação 327 de 2022. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda, Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica, excelentíssimo senhor prefeito, juntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado serviço de limpeza por toda a extensão da Rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé. Justificativa. A principal rua do bairro encontra-se elevada quantidade de mato, sujeira, sua extensão, facilitando a proliferação de bichos isentos nocivos da saúde do cidadão. Assim, o serviço de limpeza deve ser realizado com o propósito de melhorar o estado de conservação da rua movimentada. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022, Demóstenes José Nunes Paulino, vereador. Indicação 328 de 2022. Leonardo Francisco de Barro, vereador com assento nessa colenda da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, indica, excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovida a troca de lâmpada de queimada no posto localizado na Rua João Ezequiel Generoso, em frente número 78, no bairro Palmeira. Trata-se de simples medida de manutenção de varas, mas como favorecer a ação dos criminosos ou atos imorais. Por sua vez, é necessária urgente a troca da lâmpada. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022, Leonardo Francisco de Barro, vereador. Indicação 329 de 2022. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda da Casa, do uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera, excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que seja realizada a construção de um hemonúcleo no município de Pinheiral. Justificativa. Reconhecemos a importância de alguns moradores da nossa cidade, voluntários, desde o ato do amor, de todavia entendemos do número que poderia ser muito amor. Tal situação justificativa pelo fato da nossa cidade não dispor um hemonúcleo do modo do cidadão que tem interesse em prática tal como precisa se locomover até o município de Volta Redonda, onde se encontra o hemonúcleo mais próximo. Sabendo assim, que o deslocamento acaba impedindo muitos cidadãos que promovam tal ato, sendo grande de valia ao poder público do município para viabilizar as medidas, inclusive previsto na Lei número 1036, de 25 de julho de 2018, o artigo 5º que dispõe da Secretaria Municipal de Saúde da instalação do núcleo do Banco de Sangue. Cumpre-se registrar que a presente solicitação já foi pleiteada pelo vereador, autor na presente proposição, no ano de 2021, através da indicação 275 de 2021. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2022, Leonardo Sergino Cabral, vereador.
Indicação 330/2022, de Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa coluna da Casa, com uso das prerrogativas que lhe cabe, indica o senhor prefeito, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Estratégia de Obra, que seja realizada a restauração da primeira caixa d'água no município de Pinheiral, situada na rua Antônio Francisco Rodrigues, número 214, no bairro Centro, a fim de torná-lo um monumento histórico do município. Pinheiral corresponde ao município de exceção necessária e alinhamento do nosso crescimento. Em 1920 foi construída a primeira caixa d'água no município, situada na rua Antônio Francisco Rodrigues, na altura número 14, no bairro Centro. Por essa razão, considerando a importância de fazer parte da nossa história, mesmo se torna um monumento público, não sendo esquecido em nenhum legado ao abandono. Sala de Sessões, 7 de novembro de 2022, Marco Antônio Pereira, vereador. Indicação 331/2022, Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa coluna da Casa, com uso das prerrogativas que lhe cabe, indique-se no senhor prefeito a Secretaria Municipal de Serviço Público que seja realizado o serviço tapa-buraco na extensão da rua Walter Mille, no bairro São Jorge, especialmente ao cruzamento da rua Helena Correia de Miranda. Justificativa. Presente indicação por objetivo promover soluções urgentes de peça com condições asfálticas que se encontra a rua Walter Mille, no bairro São Jorge. Dessa forma, a presente indicação tem finalidade de evitar riscos de acidentes, devendo ser realizado o serviço de tapa-buraco no nosso município. Sala de Sessões, 7 de novembro de 2022, Marco Antônio Pereira, vereador. Requerimento 68/2022, Demóstenes Zé Nuno Paulino, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso das prerrogativas que são inerentes, requer a mesa diretora, ouvindo o doutor Penara, que seja enviada correspondência legislativa à concessionária Rio Mais Saneamento, solicitando que seja instalada uma bomba d'água na região conhecida como Morro dos Britos, no bairro da Palmeiras, o acesso da rua João Lúcio e a rua Pedro Timóteo de Nóbrega. Justificativa, a preposição em questão visa solucionar, junto à concessionária Rio Mais Saneamento, um sério problema do abastecimento de água nas ruas da região conhecida como Morro dos Britos, no bairro Palmeira. Tal situação faz que, assinuamente mencionados das vias, fique o abastecimento, comprometendo sendo necessária a instalação de novas bombas do ponto estratégico. Assim, requer as novas bombas que sejam instaladas no ponto estratégico da aludida região, já que esta rua se encontra em pontos mais altos de saneamento que sofre com a ausência de água. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de novembro de 2022, Demóstenes Zé Nuno Paulino, vereador. Em discussão, o requerimento. Boa noite, nobres amigos, boa noite, público presente, todos que nos acompanham pelo canal do Facebook e redes sociais. Eu fui procurado diversas vezes na semana passada por alguns moradores que me disseram que há vários dias eles também estão ficando sem água lá. É um problema que está afetando não só ali, mas em Pinheiral inteiro. Então, eu fiz esse requerimento, foi o caso de baixa pressão, para que a gente possa sanar esse problema ali. Eles tiveram, a Rio Mais levou até eles um caminhão-pipa, como forma paliativa, né? Mas a gente não quer forma paliativa, a gente quer a solução do problema. Será que a Rio Mais ela vai colocar todo dia um caminhão-pipa à disposição deles, sabendo que outros bairros estão com esse mesmo problema? Então, nós, como vereadores aqui, a gente não quer dar solução paliativa de problema. O que a gente quer da Rio Mais é a solução definitiva, né, para o bem-estar da população. A gente visa aqui o bem-estar da população. Então, peço aos nobres colegas aí para que a gente aprove esse requerimento como uma forma de a gente poder estar ajudando a população, como foi combinado, prometido nas nossas campanhas, que a gente zelar pelo bem-estar da população. Ainda em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 69/2022, Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa coluna da Casa, do uso dos prerrogativos são inerentes, requer a mesa diretora, ouvido no doutor plenário, que seja enviada a correspondência legislativa à concessionária Rio Mais Saneamento, solicitando que seja promovida a ativação do reservatório de água situado no bairro Cruzeiro 2. A presente indicação tem o seu expor como necessidade de melhoria de abastecimento de água das famílias do bairro Cruzeiro 2. Notas a atuação lógica, fornecimento de água, com muitas vezes comporta a necessidade da população local. Por esta razão, o comprometimento de urgência melhorar o abastecimento de água no bairro, impedindo que a aludida concessionária promova a instalação, a ativação do reservatório adequado nas demandas da nossa população, que não pode mais permanecer sujeitas aos muitos incômodos que a falta d'água acarreta. Câmara Municipal Pinheiral, 7 de novembro de 2022, Leonardo Sergino Cabral, vereador. Em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0.
Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador Leonardo Sergino Cabral para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Presidente, primeiramente, boa noite e permissão para falar do meu assento. Concedido. Boa noite, amigos vereadores, boa noite, vereadora Karina, ao público presente aqui na casa, aos que nos assistem de suas casas, pelo canal Facebook. Presidente, eu queria aqui falar rapidinho da minha indicação 329 de 2022, que na verdade eu estou estudando uma forma que eu queria que essa indicação virasse um projeto de lei, que a gente criasse o dia D aqui da nossa cidade, que seria um dia da semana para doação de sangue. Talvez a nossa demanda do hospital não comporte um hemonúcleo, de repente a gente não tem demanda para tanto, mas eu tenho certeza que a dificuldade é muito grande de ter que se deslocar da nossa cidade para ir para a cidade vizinha, Volta Redonda, para fazer essa doação. Então eu entendo que se a nossa Secretaria de Saúde, através da pessoa do secretário Everton Alvim, instituísse o dia D da nossa cidade, uma vez por semana, escolhesse um local que os nossos munícipes pudessem se dirigir até lá e fazer a sua doação de sangue, eu tenho certeza que a gente estaria sempre abastecendo bem o hemonúcleo de Volta Redonda, que é a nossa referência, e entendendo que a doação de sangue é um ato de amor. E queria aqui passar também a falar do meu requerimento 069 de 2022, que vai de encontro com o requerimento de Vossa Excelência, que foi um acordo firmado aqui com a cúpula da Rio Mais, que seria a ativação do reservatório do bairro Cruzeiro lá. Concordo plenamente com o requerimento de Vossa Excelência. Eu acredito que não vai dar, Rio Mais não vai ter condições de manter nossos bairros com caminhão-pipa sempre. Então, a instalação de bombas em pontos estratégicos, igual Vossa Excelência sugere para a empresa, vai de encontro com o reservatório do bairro Cruzeiro. Então, só dar essa pincelada aqui, mais um assunto a ser abordado na nossa audiência pública com a empresa. Eu espero que aqui a gente não deixe esse assunto cair no esquecimento, que é de extrema importância para os moradores, não só dos moradores do bairro do Cruzeiro, como também Palmeiras e Oriente ali, que estão no entorno ali, IP, que vai ser a reativação daquele reservatório lá do bairro do Cruzeiro lá. Obrigado, presidente. Eu também gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo seu requerimento, por sua indicação, e dizer que, mais uma vez, ratificar o nosso compromisso com a população aqui, que é o bem-estar. E eu escutei de uma pessoa essa semana, gostaria de falar isso para a população, a pessoa falou que firmou uma parceria com a Rio Mais e que só ligar para ele que ele vai colocar carro-pipa na casa das pessoas. Queria dizer para a população que isso é mentira. Tem pessoas que estão usando aí da ingenuidade da população que é mais carente para poder falar mentira e fazer politicagem. Nós, vereadores aqui, através de documentos, a gente tem indicação, requerimento, são documentos que são publicados, a gente lida aqui com a verdade. Então, a gente faz o nosso requerimento, faz as nossas indicações, faz projeto de lei, isso é tudo em benefício da população. Aqui não tem politicagem. Então, parabenizo Vossa Excelência pela indicação, pelo requerimento, outras indicações que nós temos, nesse mesmo tema, o Cardoso tem, o Marquito aqui é autor de uma audiência pública, nós teremos outra, né? Isso aí tudo são fatos que é previsto no nosso regimento, são coisas que a gente faz realmente para ajudar a população, porque isso aí são compromissos nós firmados em campanha. Então, a gente aqui não faz politicagem, não. A gente trabalha mesmo para ajudar a população. Tenho certeza que cada um de nós aqui temos um trabalho efetivo, cada um cobra realmente com interesse de ajudar a população sem politicagem. Então, só queria falar para a população não ficar, como é que eu posso dizer? Não cair em conversa fiada de pessoas que não têm condições de ajudar e ficam fazendo politicagem com a dificuldade de vocês. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Leitura do parecer da Legislação, Justiça e Redação Final.
Parecer. Comissão Legislação, Justiça, Redação Final. Referência. Projeto de Lei 39/2022. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Vem a comissão aparecer em análise do Projeto de Lei 39/2022, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que dispõe sobre a folga anual de todos os servidores públicos municipais da cidade de Pinheiral no dia do seu aniversário, de forma que mencionamos de outras providências. É o relatório. O ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Não há discutir a importância e valorização do servidor público e da própria atividade administrativa. Trata-se de concessão da folga anual em razão do aniversário da cidade. Nesse sentido, entende-se como apta a aprovação por parte do Poder Legislativo o referido projeto de lei, não havendo que se falar de qualquer tipo de vício capaz, maculado favorável, e, portanto, voto fundamento do artigo 37, caput da Constituição Federal. Luiz Carlos da Silva, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal Pinheiral, 7 de novembro de 2022. Luiz Carlos da Silva, presidente. Maratu Franco Garcia, membro. Jordaço Elias Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Leitura do parecer de Orçamento e Finança. Parecer. Comissão de Orçamento e Finanças. Referência. Projeto de Lei 39/2022. Relator. Leonardo Francisco de Barro. Relatório. Vem essa comissão parecer em análise. Projeto de Lei 39/2022, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que dispõe sobre a folga anual dos servidores públicos municipais da cidade de Pinheiral no dia de seu aniversário, de forma que mencionada das outras providências. Ato contínuo. Fundamentado no inciso 3º do Regimento 69, do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. Diante do contexto, a busca de valorizar o servidor público, portanto, a própria atividade de administração pública, reforma que a concessão de folga anual em razão do aniversário prestigia aqueles que servem o interesse público de tenham serviço mais eficaz. Nesse sentido, entende-se como apto à aprovação, a partir do Poder Legislativo de Pinheiral, referido do projeto de lei, não havendo que falar do orçamento financeiro e afasta qualquer alegação de prejuízo erário, uma vez observadas as condições previstas no próprio texto. Por fim, ausente qualquer tipo de vício capaz de macular o voto e favorável ao projeto com fundamento do artigo 37, caput e 667, 169 da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar 101 de 2000 e Lei 4.320/64. Leonardo Francisco de Barro, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 7 de novembro de 2022. Leonardo Francisco de Barro, presidente. Maratu Franco Garcia, membro. Marco Antônio Pereira, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 39 de 2022, de autoria do vereador José Augusto dos Santos Cardoso, que dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos municipais da cidade de Pinheiral no dia de seu aniversário, na forma que menciona e dá outras providências. Em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 138ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 8 de novembro de 2022, às 17h30. Uma boa noite a todos.